Isso aí, galera, vamos para a aula de filosofia, ok? Nós vamos falar da escola de Eleática ou escola de Eleia. Vamos tentar entender essa bagaça aí. Primeiramente, é uma escola filosófica, tá? Pré-Sócrates, que recebeu esse nome em função de uma cidade antiga, tá? Que tinha lá na Grécia, tá? A cidade de Eleia aí, tá? Lá no sul da Itália. Bom, primeira coisa que nós vamos tentar compreender aí, tá? Primeiro, concentram-se na comparação entre o valor do conhecimento, que são o conhecimento sensível e o conhecimento racional. Tá ok, galera? Turma de primeiro ano. O conhecimento sensível é o conhecimento através dos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar. Este conhecimento pode ocorrer numa experiência particular de cada um. Cada um tem uma experiência particular com aquilo que viu, com aquilo que ouviu, com aquilo que tocou, com aquilo que com a sua refeição. Então, quer dizer, esse é o conhecimento sensível, é o conhecimento dessas experiências em particular, da visão, da audição, do olfato, do paladar. E temos o conhecimento racional, que é através da razão. Podemos colocar questões diante que são importantíssimas aí. A razão, ela ultrapassa todos os tipos de limite. Significa o que isso? Significa que nós temos que dar ouvidos à razão. A razão é a única forma de conhecimento sensível através de que as respostas elas chegam de uma maneira com mais tranquilidade, tá ok? Nós falamos muito na outra aula sobre a questão da ciência, criar respostas para a sociedade. A razão, ela busca essas respostas dentro dessa sociedade. E aí, você indo logo na página 17, descobrimos que tudo é construído por elementos, tá? E esses elementos são água, terra, ar e fogo. Então, a terra, a água, o fogo, tá? Todos esses elementos da água, terra, ar e fogo, eles são elementos que regem o universo e a natureza. E a partir daí, tá? Sendo assim, a natureza, ela controla toda vida na Terra. É aquilo que aquilo que Charles Darwin, na aula de história, vimos, tá? A natureza controla toda a vida na Terra. Na realidade, né, nós estamos percebendo, né, com essa pandemia aí, como a natureza ela se manifesta. Na Grécia Antiga, se acreditava que os deuses controlavam a natureza. Uma força cósmica gerava no mundo. Tanto na cultura grega e egípcia, eles tinham a mesma ideologia, a mesma visão. Então, eram os deuses que controlavam os sentimentos humanos e eram os deuses também que controlavam a humanidade. Os deuses controlavam a humanidade. Então, os fenômenos que ocorrem hoje no mundo, as epidemias, as enchentes, os terremotos, é culpa dos deuses. Acreditavam-se os gregos e acreditavam-se os egípcios. Então, a raiva, a ira, a traição também eram uma das razões em que os deuses demonstravam para o ser humano. Os seres humanos eram livres até um determinado ponto que se acreditava nessa ideia, tá? Então, a primeira análise é essa, que na Grécia Antiga se acreditava que os deuses controlavam a natureza, uma força cósmica gerava tudo, tá ok? E aqui, uma coisa que a gente tem que reparar, presta atenção. Os deuses gregos, eles tinham força e forma humana. Não todos, mas grande parte. Mas a maioria dos deuses que eram egípcios era uma mistura de animais com humano, tá? Mas geralmente os gregos acreditavam muito mais numa divindade humana, numa forma humana, do que numa divindade de forma de animal. Eles acreditavam que os deuses eram muito semelhantes ao homem, tá? Na sua forma física e de se manifestar as suas emoções. Lá na página 27, na página 24, no 7º parágrafo, o nosso tio Aristóteles se preocupou com a dinâmica e com as transformações das coisas. Se tudo está parado ou tudo está em transformação. Bom, era uma grande teoria dele. Então, Aristóteles ele se preocupava com as transformações das coisas.
tá ok? Todas as coisas podem ser transformadas, todas as coisas podem se transformar para ele. Ele acreditava na ideia do ato e da potência. Ato é tudo aquilo que já existe, tá ok? Potência é a capacidade de vir a ser algo previsto pela natureza, tá ok? Vamos lá, ato, a cadeira, a mesa, a árvore, a montanha, ela já existe, ela está ali, correto? Então não é fruto do imaginário e do desconhecido. A potência, a chuva, a tempestade, a ventania. Se olhar para o céu agora, nesse exato momento, pode estar o tempo fechado ou não. A chuva, a tempestade, ela é algo que pode ocorrer ou não. Isso é uma potência, tá? É a natureza que comanda isso. O ato, ele já existe, ele está aqui, ele é visível, tá? Tá ok? É nisso que ele acreditava. Então, o nosso tio, lá na página 24, no 7º parágrafo, ele se preocupou com a dinâmica das coisas, que tudo na vida pode ser transformado e tudo na vida pode ser modificado, tá? Essa ideia, tá? Lá na página 26, nós falamos do período helenístico da Grécia, tá? Essa civilização helenística foi o resultado da fusão de diversas sociedades, da Grécia, dos persas, dos egípcios, tá? E Alexandre o Grande tinha uma ideia muito interessante. Quando ele expandiu seu império, ele era um cara muito culto. Então ele queria justamente manter uma civilização baseada na cultura e no conhecimento. Daí o helenismo. Era um movimento promovido por ele para difundir, expandir, lançar a cultura grega para todo o Oriente, tá? E aí você tinha a ideia de fundar várias cidades com universidades, vários centros de cultura. A ideia dele era essa. Alexandre o Grande, ele queria expandir o império, mas expandir também o conhecimento. Ele acreditava que o ser humano tinha que estar movido ao conhecimento. O conhecimento tinha que ser de acesso a todos. Era aquilo que Alexandre o Grande acreditava. A ideia do helenismo era essa, levar o conhecimento, a cultura, a arquitetura para todas as civilizações e sociedades. E essa grande contribuição, elas se desenvolveram pela pintura, pela escultura, onde retrataram com perfeição a natureza, os movimentos dos corpos. Essa ideia de desenvolver uma pintura com a perfeição da natureza e o movimento dos corpos levou ao estudo da anatomia, conhecer o corpo humano, as doenças, como os seres humanos ficavam doentes, qual era a agressividade de determinadas doenças no corpo humano. Então, quer dizer, esse desenvolvimento foi importante para isso. A questão da arquitetura, que levou a construções de grandes edifícios, da estruturação, da ideia da matemática, de colocar a matemática ali adiante, querendo saber que a matemática ela é importantíssima, o cálculo é importantíssimo para a construção de coisas. Ninguém constrói uma casa diminuindo produtos, ok? Você não vai diminuir o cimento, a pedra, a areia e o ferro, que a sua casa vai cair. Então, você acreditava que os cálculos certos levariam a uma estrutura física correta. Então, eles valorizavam muito a arquitetura, tá? E o pensamento filosófico, ele tinha que se expandir. As ideias, os pensamentos gregos tinham que se expandir para todas as civilizações. Bom, os pensadores gregos destacavam o seguinte: assim, a finalidade de todo o conhecimento da natureza física e da lógica deve proporcionar uma arte de viver bem. As pessoas tinham que viver bem, as pessoas tinham que ter ética, postura, tinham que se relacionar bem com as outras pessoas. O homem é uma imitação da razão divina. Nós já vimos isso. O homem é uma imitação da razão divina. Nós somos aquilo que os deuses querem. Segundo os gregos, nós agimos como os deuses querem que venhamos agir, tá ok? Era aquilo que a cultura grega acreditava-se na época. Para viver bem, o homem deve estar em harmonia com o universo. O homem tem que estar bem com ele mesmo. O homem não pode estar de mau humor, com raiva, com rancor, com ira. Tudo isso leva o ser humano justamente à mágoa,
leva o ser humano justamente a ficar de cabisbaixa. Então o ser humano tem que estar bem, ele tem que se amar, ele tem que se respeitar, ele tem que cuidar dele mesmo. Os gregos acreditavam muito na beleza, acreditavam na autoestima, os gregos acreditavam muito nisso. E outro ponto também, não devemos sofrer com aquilo que não cabe ao homem. O amor, a mentira, a traição. Os gregos acreditavam muito nessa ideia, que nós não podemos sofrer com nada. Nós temos que aprender com as lições, aprender a ser melhor, aprender justamente a reagir a certas crises emocionais, existenciais que fazem parte do dia a dia da nossa vida. O ser humano tem que estar em contato com a natureza, o ser humano tem que estar em contato com ele mesmo, o ser humano ele tem que passar por transformações, mudar, sair da zona de conforto, evoluir. É isso que o ser humano tem que fazer. Galera, um abraço, um beijo, até a próxima aula. Valeu, fui!